Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de live. 21 horas. Daqui a pouquinho, entrando uma convidada muito especial para conversar aqui com a gente. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma amiga de jornada, de profissão, de missão, de propósito, e em que vamos conversar um pouquinho sobre emoções, sobre a relação com o nosso corpo, sobre como a hipnoterapia ela pode ajudar. Sejam bem-vindos todos. E à medida que forem chegando, digam oi para que eu possa cumprimentar vocês para essa noite especial, para essa noite de live com uma convidada muito especial que vocês vão ter a oportunidade de conhecer daqui a pouquinho chegando aí. Sejam bem-vindos. Quero cumprimentar vocês, a encantadora de noivas, Ana Lu. Tudo bem, Ana Lu? Boa noite, seja bem-vinda. Gleice, tudo bem, Gleice? Boa noite. Seja muito bem-vinda também. À medida que for chegando, pessoal, mandem um oi para que eu possa cumprimentar vocês. E daqui a pouquinho vou chamar minha convidada de hoje, convidada muito especial, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la. Uma pessoa que eu admiro o trabalho, que tem um propósito bonito também, que ajuda pessoas e que ela vem dividir esse momento de reflexão com a gente para ajudar a gente a construir aí uma percepção melhor de nós mesmos. Leiciane, Gilmar, tudo bem? RH Rezende, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Quem mais? Quem mais? Mandem oi. Mara, tudo bem, Mara? Boa noite, seja bem-vinda. Estamos chegando aqui, sem pressa, para conversar com vocês. Daqui a pouquinho, já chamando a nossa convidada. Dejet 7, boa noite, seja bem-vinda. Minha internet está ruim, está travando. Paciência, dá tudo certo. Esse movimento de bastante live, talvez divida um pouquinho, dê um pouquinho de delay, mas a gente vai firme, vamos firmes aí. Digam para mim, por gentileza, se o áudio está bom, se a imagem está boa. Movimento da Alma Oficial, Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Ótima noite para você também. Lúcia, tudo bem, Lúcia? Boa noite, seja bem-vinda também. Tudo bem, Lucas? Pessoal, vamos chegando. Se acomodem, sente-se aí, pega um cantinho para você refletir com o nosso bate-papo de hoje, tá? Tá bom o áudio? Obrigado, Gilmar. Muito obrigado. Dan Champions, está bom, obrigado, Dan. Muito obrigado. O Dan ou a Dan, não sei, mas independente, seja bem-vindo, tá bom? Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Tema de hoje. Vou já fixar aqui também. A importância da saúde emocional para prevenir doenças físicas. Vocês acreditam que tem relação a nossa emoção, o que a gente sente com o nosso corpo? Vocês acham que sim ou acham que não? Coloque aí para a gente refletir. Áudio excelente, ok? Maravilha, maravilha. E eu quero já apresentar a nossa convidada, e já vou mandar aqui a solicitação de participação com ela, Andréa Maeda, da empresa Ikigai. Andréa também é hipnoterapeuta. É só uma breve apresentação, porque eu tenho certeza que ela vai se apresentar muito melhor para vocês aqui, daqui a pouquinho. Dan dizendo que sim, Silvia Borges, tenho certeza que sim. Sim, tá bom o áudio e a imagem. Sejam todos muito bem-vindos essa noite. Digam também, se puderem, de onde vocês falam para que eu possa cumprimentar vocês. Deixa eu encontrar aqui Ikigai. Já está aqui. Já tô. Vamos chegando todos para essa noite de bate-papo, essa noite de live. Silvia Borges de Campinas. Tudo bem, Silvia? Seja bem-vinda. E olha quem chegou. Olá, boa noite, Levi. Boa noite a todos que estão aí presentes. Para mim é uma honra, um privilégio poder participar dessa live com um profissional e uma pessoa que eu admiro tanto, que é o Levi.
colega de profissão, amigo, companheiro de jornada nesse propósito. E vamos juntos aí poder ajudar, né, no que a gente puder contribuir para que as pessoas possam ter uma saúde emocional melhor e aí, consequentemente, também uma saúde física melhor. Que legal. Seja muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigado Gratidão, pela oportunidade de dividir esse momento aqui com você, para a gente levar um pouquinho gratidão. de reflexão desse momento para as pessoas. Enquanto eu vou fixar aqui o tema, aproveite para se apresentar para o pessoal, dizer boa noite. As pessoas estão chegando aos poucos também. Fique à vontade, André. Gratidão a todos que estão aqui na sala, nessa live. Bem-vinda, Vanessa, Zanetti, muito querida, Dan Champions, Carol. Bom, deixa eu me apresentar. Eu vi que a Lucy está aí, a Mara, de Jet Set, são pessoas muito queridas, né? Gratidão imensa. Deixa eu me apresentar. Eu sou Andréa Maeda, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose clínica para ajudar pessoas a se libertar dessas prisões mentais que a gente acaba tendo como interpretação desde o momento da nossa infância. Não era terapeuta, vim de um mundo corporativo, depois de 27 anos de mundo corporativo, eu decidi ir em busca do meu Ikigai, que é o meu propósito de vida. Tanto que é a minha marca, né? A minha empresa, a empresa Ikigai, que justamente fala de intersecção de missão, profissão, vocação e paixão. E em busca desse Ikigai, do motivo pelo qual eu me levanto todos os dias de manhã, eu resolvi ser terapeuta e a minha principal ferramenta de trabalho é a hipnose clínica e eu fico cada dia mais encantada, acho que assim como o Levi também, do poder que a nossa mente tem em relação às nossas emoções e principalmente ao nosso corpo e a nossa tomada de decisão. Então, é um prazer estar aqui com vocês e que esse bate-papo seja bem descontraído, seja bem leve, seja bem produtivo. E a gente conta muito com a participação de vocês e de que forma que a gente pode ajudá-los, né, Levi? É verdade. Para quem chegou agora, eu estou conversando com a Andréa Maeda, da empresa Ikigai. Para quem ainda não acompanha, depois entra no perfil dela, acompanha o trabalho. É muito bonito. A Andréa, ela poderia falar por bastante tempo das qualificações dela, do tanto que ela conhece e também do tanto de humildade que ela tem, que eu acho que isso é a base de qualquer profissional, que nós não estamos prontos, nós estamos nos desenvolvendo, e o quanto a gente aprende, né, André, no dia a dia, com os atendimentos, ao lado das pessoas, ajudando também e nos ajudando, não é mesmo? É um E, processo extremamente contínuo, né, Levi? É uma sim, troca imensa, muito rica, né, de experiências. A gente sempre está nos permitindo sermos a nossa melhor versão, né? E eu gosto uhum, muito da sua frase, não esconda o seu brilho. E em função de várias interpretações que a gente vai tendo ao longo da vida, desde o momento gestacional até hoje, a gente acaba se omitindo, acaba tendo que esconder esse brilho, mesmo que de forma inconsciente. E esse trabalho que nós fazemos é justamente para poder despertar esse brilho das pessoas, poder permitir que as pessoas sejam a sua melhor versão, né? E isso é muito lindo. exatamente, exatamente. Pessoal, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, antes de entrar, a Andrea disse uma coisa para mim que é o seguinte, ela gosta de bastante coraçõezinho subindo assim, ela falou que ela fica com uma energia muito boa, e é importante que a gente tenha boas energias para passar para vocês, para refletir com vocês essa noite. Então, coloca o dedo no botão, faz subir vários corações É aí. verdade. Não precisa ficar economizando coração, né, Levi? Isso, manda Amor aí, porque... igualzinho o coronavírus, né? Que esse vírus possa nos ensinar a distribuir e espalhar amor, né? Com a mesma Exato, velocidade que esse vírus, né? Que o amor exato. possa ser espalhado de uma forma muito mais intensa, né? Sim. E Andréa, antes da gente entrar aí no assunto, eu quero pedir para as pessoas que estão aqui já com a gente, se esse tema que eu acabei de fixar ali, a importância da saúde mental para prevenir doenças físicas, se você entende que esse tema faz sentido para alguém, você lembrou de alguém à medida que foi afixado esse tema, manda para essa pessoa, pega ali o botão compartilhar, manda para sua lista.
talvez a pessoa que vai receber agora ela entenda o quanto a mente dela é poderosa e o quanto talvez ela não percebeu isso ainda. Então aqui a gente vai passar certamente por algumas coisas em que a gente pode tocar em alguns pontos e fazer um sentido enorme, principalmente nesse momento que a gente vive. Que algumas pessoas levam de uma forma até mais tranquila e outras eu sei, porque eu tenho contatos, eu continuo atendendo, está num momento bem complicado. Né? Então, aproveita aí esse botão de compartilhar e manda para essas pessoas, para que essa mensagem, essa energia chegue até mais pessoas, tá bom? E para reforçar quem entrou agora, que eu estou vendo pessoas entrando, estou conversando com a Andréa Maeda, da empresa Kigai, a Andréa também hipnoterapeuta. E eu aproveito também, André, antes da gente entrar no tema, para me apresentar. Talvez as pessoas aqui ainda não me conheçam. Eu sou Levi Corrêa, eu trabalho com hipnoterapia, no dia a dia, ajudando pessoas dentro e fora das organizações. Sou apaixonado pelo que eu faço, ajudo diariamente várias pessoas a entenderem que dentro delas existe um brilho e que talvez a gente deixou de olhar em algum momento, pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias em que fomos expostos, e aos poucos, com pequenos detalhes, com pequenos encontros, que a gente vai entender em algum momento durante a nossa conversa, é possível a gente se conectar com algo aqui dentro, que talvez até agora a gente estava buscando lá fora. Tá? Então, faz isso, compartilha com várias pessoas, deixa isso chegar até mais e mais pessoas, tá bom? E o nosso tema, a importância da saúde emocional para prevenir doenças físicas. E eu quero dar as honras para a nossa convidada já abrir e refletir sobre esse tema, já fazer uma percepção dela sobre esse tema. Andréa, fique à vontade, por gentileza. Eu queria aproveitar e agradecer, assim, tanto carinho, né? Eu tô lendo os comentários, né? Tô vendo da Sueli, ela é o máximo, né? Vários coraçõezinhos subindo. Então, é agradecer esse carinho mesmo. E se vocês puderem digitar e escrever de onde vocês são, para a gente conhecer mais vocês, vai ser muito bacana essa interação. Exatamente. Bom, eu sou apaixonada pela mente, né? Através de um processo pessoal de autoconhecimento, eu entrei nessa jornada de autoconhecimento que eu acredito que é contínuo, né? A gente vai estar se conhecendo até o último dia das nossas vidas. E quando eu comecei nesse mundo do autoconhecimento, eu percebi quão poderosa a nossa mente é. E faz com que a gente entenda qual é a relevância das nossas emoções no nosso corpo físico. Porque o que acontece? O nosso corpo físico nada mais é do que um reflexo de todas as emoções e interpretações e crenças que a gente acabou adquirindo desde o momento gestacional e até os dias de hoje. Então, toda vez que o nosso corpo não está bem, a não ser que tenha sido uma herança genética, que a gente já veio, né, com essa formação genética, tudo que a gente acaba adquirindo posteriormente, muito potencialmente existe um fundo emocional que não foi tratado de uma forma adequada. E quando a gente consegue, através, e eu falo da hipnoterapia, e aí eu sou suspeita para falar de hipnose, né? Porque eu sou apaixonada pela hipnoterapia, mas a gente alia outras técnicas, né, Levi? A gente alia Claro. inteligência emocional, a gente alia PNL, a gente alia psicanálise, enfim. A ferramenta pouco importa nesse sentido de entendermos que é o ser humano que contém a chave para todos os males, mas também contém a chave para sua própria libertação. E que, na verdade, nós somos facilitadores para isso. Quando a gente percebe que o nosso corpo físico está sinalizando através de uma doença que algo não está bem, é um sinal de alerta, uma bandeirinha vermelha, que a pessoa precisa parar e se observar e falar, olha, será que eu preciso de ajuda? E admitir isso, né? Nós não fomos criados na nossa escola, nem dentro de casa, a olharmos para as nossas emoções. Tanto é que não existe uma matéria de inteligência emocional, né, Levi, nas escolas. Que bom seria se tivéssemos uma matéria de inteligência emocional, assim como matemática financeira aplicada no dia a dia, né, para termos mais consciência financeira também, e consciência emocional.
Então, a gente aprende a usar muito a mente lógica e racional para fazer resolução de contas, decorar história, geografia, mas pouco se olha para as emoções. E quando se olha, a gente normalmente vem de uma criação um pouco mais rígida que fala: para de frescura, vai fazer sua lição, ou você tem Exato. que ser bonzinho. E Sim. aí, como todos nós, seres humanos, nós temos uma necessidade emocional básica de nos sentirmos amados e aceitos, a gente acaba ajustando a nossa percepção para que a gente atinja essa condição de sermos amados e aceitos, Uhum. né? Porque isso é a busca de todo ser humano. E quando a gente fala sobre buscar ser amado e ser aceito, a gente não está falando do amor romantizado, né? Mas sim de um amor num conceito muito mais complexo, que é a gente precisa se sentir aceito, a gente precisa se sentir acolhido, protegido, reconhecido, valorizado, se sentir útil e importante. E isso tudo começa lá na barriga da mamãe e é o que a gente vai buscar, independente do ambiente que a gente esteja, até a gente morrer. Tanto é que no mundo corporativo você atende até hoje muitas organizações, né, Levi? No mundo Sim. corporativo você não vai ouvir uma pessoa falar assim: olha, eu gostaria de me sentir amado pelo meu chefe, porque gera uma conotação romântica, né? Mas a Exato. maior reclamação dos colaboradores é: eu gostaria de ser reconhecido pelo meu trabalho, eu quero me sentir importante e valorizado naquilo que eu atuo. Então, perceba Uhum. que uma necessidade que a gente busca inicialmente dos nossos pais, inicialmente a primeira pessoa é a mãe, depois o pai, depois a gente projeta isso para as demais pessoas do nosso relacionamento, é a nossa busca infinita, independente do ambiente. A gente busca aceitação no nosso meio social, entre amigos. Tanto é que na escola, se a gente relembrar lá, quando a gente ia para a escolinha no primeiro dia, o maior pavor nosso era conseguir: será que alguém vai ser meu amiguinho? Será que eu vou ter alguém para brincar comigo? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos dessa interação. Por que que esse período de isolamento, voltando para os dias de hoje, está sendo tão desafiador para as pessoas? Porque nós acabamos sendo, de uma forma não voluntária, nós precisamos estar mais isolados para nos protegermos e a gente precisa estar sem contato físico, social com as pessoas. E isso tem causado muita ansiedade nas pessoas, tem causado depressão em algumas pessoas, porque nós somos seres sociais, só que a gente nem se dava conta disso. A gente busca isso. E o que que isso tem a ver, essa necessidade emocional básica de nos sentirmos amados e aceitos, com a saúde física? Porque como o nosso corpo é um reflexo das nossas crenças, emoções, né, e sentimentos, se a gente tem armazenado em nosso subconsciente, que é a nossa mente emocional, que não sei se as pessoas sabem, mas a nossa mente emocional corresponde a 95% da nossa capacidade de processamento neural. E a gente se vangloria tanto de sermos seres racionais, mas quando a gente está falando da parte racional e lógica, a gente está falando só de 5%, né, Levi? Enquanto conscientes ainda, né? Enquanto Se consciência, só conscientes. 5%. Então, quando a gente tem uma programação lá dentro da nossa mente emocional, uma interpretação que levou a gente a ter determinado tipo de crença, quando a gente se Uhum. depara com algum evento externo atual, você dispara um gatilho e isso pode desencadear doenças. Eu vou relatar rapidamente dois casos que foram muito marcantes de atendimentos que eu fiz para exemplificar o quanto que essas interpretações da nossa mente emocional impactam diretamente em doenças físicas. Antes de você falar, as pessoas que chegaram aqui agora, que estou vendo que está entrando mais e mais pessoas, isso é muito bom. Eu estou falando com Andréa Maeda, da empresa Ikigai, também hipnoterapeuta. E o tema que a gente escolheu para falar com vocês é realmente sobre a importância da emoção, ou seja, da nossa percepção da nossa saúde emocional e da relação com o nosso corpo.
né? A Andréia já está fazendo todo um apanhado aí, ela vai dar agora duas questões aí para encaixar bem nisso, mas à medida que for chegando, seja bem-vindo, boa noite a todos, compartilha com os amigos e vamos caminhar. Andréia? Sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer estar aqui participando dessa live com o Levi e é uma honra poder ajudar aí nesse entendimento. Bom, eu quero compartilhar com vocês 2 atendimentos que eu fiz que me marcaram muito. As 2 pessoas são 2 mulheres com 62 anos. Uma, inclusive, é descendente de japoneses, então é uma senhora japonesa que sofria há 20 anos com síndrome do pânico e efizema pulmonar. Tanto é que eu tive que entrar aqui e atendê-la a domicílio porque ela não conseguia se locomover até meu consultório em função da síndrome do pânico. E aí eu cheguei lá e foi uma das terapias que teve maior tempo de duração. Durou 10 horas a terapia dela ininterrupta, né? Chegando lá na casa dela, há 20 anos ela sofria com síndrome do pânico e efizema pulmonar, tanto que ela ficava com aquele cilindro de oxigênio com respirador do lado da cama. E há 10 anos ela não se locomovia nem sequer dentro dos cômodos da casa dela. Ela se locomovia só, se deslocava do quarto para o banheiro e do banheiro para o quarto, porque não era suíte. Então, há 20 anos ela sofria com isso, há 10 ela ficava restrita em 2 cômodos da casa. E quem me procurou foi a filha e a irmã dela. Um ponto importante é: ninguém pode ser ajudado se ela não realmente quiser a ajuda. Então, foi esse um ponto muito importante que eu expliquei para essas pessoas tão queridas dessa senhora, que se a pessoa não quiser receber o tratamento, não há o que se fazer, ainda mais se tratando de um processo mental, né? Um processo que a gente vai ajudar a pessoa a identificar as emoções e a causa raiz do que leva ela a ter aquela doença física, no caso. E foi linda a terapia dela. Qual é o grande objetivo da hipnoterapia, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho dos mitos da hipnose, né? Para quem não conhece, mas a hipnose existem muitos mitos que geram muitos medos na pessoa. Então a gente, enquanto hipnoterapeuta, tem como função primeiro explicar o que é hipnose, deixar a pessoa confortável e para que ela entenda como funciona a terapia. E o grande objetivo da hipnoterapia é ajudar a pessoa a identificar qual é a emoção que está associada àquela dor que ela se queixa, seja uma dor emocional ou uma dor física, e através da identificação dessa emoção, a gente ajuda a pessoa a identificar aonde foi a primeira vez que ela sentiu aquela emoção. E dessa senhora, ela acessou que a causa raiz dela, então a gente fala que a gente vai tratar, não é o sintoma, né, Levi? A gente não trata sintoma, a gente trata a causa. E a causa raiz, ela acessou uma cena em que ela tinha 3 anos de idade. Ela era apaixonadíssima pelo pai. E o pai dela chegou do trabalho e ela saiu correndo para poder abraçar o pai dela. Só que essa menininha de 3 anos, quando saiu correndo, ela tropeçou numa porta de vidro e o vidro cortou o rostinho dela e começou a sangrar. Aquela criança ficou assustada e quem veio socorrê-la foi o papai dela. E a interpretação da mente emocional dela, do subconsciente, foi: papai é meu herói, papai me salva. E essa foi a crença que ficou registradinha lá no subconsciente. Anos se passaram, ela tinha 10, 11 anos de idade, ela não sabia nadar, e ela estava correndo ao redor de uma piscina, num sítio com os primos, e ela caiu na piscina, tropeçou, e ela começou a se afogar. Quem pulou na piscina para salvá-la? Papai. Mais uma vez, reforçou para o subconsciente: papai é meu herói, papai me salva. E o último evento, que para fechar essa causa das doenças, foi: ela era adolescente, 15, 16 anos, os pais estavam na sala assistindo televisão, assistindo noticiário, e ela parou na frente, porque foi uma notícia que chamou muita atenção. Era a notícia da descoberta de um ator, que agora eu não me recordo o nome dele, precisaria pegar a ficha dela, mas de um ator que foi enterrado vivo. Porque quando abriram o caixão, viram que a tampa do caixão estava toda arranhada e o corpo estava virado de bruços.
E aí, como a nossa mente emocional é a mente imaginativa, ela ficou imaginando o terror que esse ator passou até falecer, porque ela também sofreu asfixia por conta do quase afogamento e ela sabia o desespero que era a falta de ar. Pois bem, coincidentemente, há 20 anos quem morre? O papai. Qual foi a interpretação da mente dela? Não tenho mais o meu herói, não tenho mais quem me salve. E ela teve a crença com a notícia daquele ator que foi enterrado vivo que ela poderia correr o risco de ser enterrada viva. E aí, isso desenvolveu nela o efizema pulmonar, que fez com que ela tivesse um cilindro de oxigênio ao lado dela, para que ela não sofresse com falta de ar. Então, perceba, né? Você também atende muitos casos assim, mas que quando a gente olha pelo lado lógico do adulto, pelo ponto de vista do adulto, é uma coisa muito boba. Mas que o impacto emocional gerado, gravado no subconsciente foi tão forte que a pessoa não tem essa consciência, por isso que a gente acessa o Sim. subconsciente, a gente ajuda a pessoa a acessar o subconsciente, para que ela tenha essa percepção. Poxa, eu sou uma mulher adulta, 62 anos, eu não preciso mais ter o meu papai para me salvar, né? E hoje a medicina é muito pouco provável que permita que alguém seja enterrado vivo, então eu não preciso mais desse cilindro. E a mente da pessoa é tão incrível, e eu digo, não é o terapeuta, não é a ferramenta. Lógico que ser atendido por um ótimo profissional capacitado é fundamental para qualquer área da nossa vida, mas a grande chave de transformação é a mente da pessoa. E foi incrível, porque ao final dessa sessão de 10 horas, eu estava dirigindo, voltando para casa, a filha dela me liga chorando, só que eu não conseguia identificar se era um choro de alegria, de desespero. Parei o carro. O que aconteceu? Ela chorando de alegria me falou: André, você não vai acreditar, a minha mãe está na cozinha fazendo jantar para gente. Ai, Sendo que que há 10 lindo. anos ela nem saía do quarto, percebe? Então, quando a gente fala que a gente precisa encontrar a causa raiz, as pessoas têm muitos medos de encontrar um trauma no sentido que a gente entende de trauma, né? Um abuso, Uhum. uma violência, mas Sim. não, normalmente, pelo menos nos casos que eu atendo, normalmente é uma interpretação que, olhando pelo ponto de vista do adulto, é muito bobo, mas É. que de bobo não tem nada, porque aquela criança, naquele momento, teve um impacto emocional muito alto e que faz com que a gente haja, né? Tenha esse comportamento na nossa vida adulta. E mesmo que a gente fale, não, eu tenho que dominar as minhas emoções, eu tenho que ter autocontrole e inteligência emocional. Muitas vezes a gente não consegue vencer essa batalha, porque a gente está falando de uma batalha de 95% do subconsciente contra 5% do consciente, do É. racional. Então, por isso que a gente precisa ter isso. Né? Parabéns. Fica E, bem, assim, só nós sabemos, né? Claro que se a gente começar a contar, vai varar a noite aqui. Eu tenho tantas histórias também. E o mais interessante de tudo, o problema nunca é o problema. Aquilo que está apresentando em formato de sintoma é só uma representação da mente consciente sobre aquilo que ela encontrou para responder. Né? Então, vamos pegar bem básico assim para as pessoas entenderem, né, André? Hoje, se eu tenho uma dor de cabeça, a dor de cabeça é o meu sintoma. O que está gerando dor de cabeça? Será que é meu óculos? Será que é o ar-condicionado e a saída e voltando da rua? Né? Quer dizer, tem algo por trás. E aí, quando a gente começa a olhar um pouco a vida, né, de como é formado a psique, e aí, se a gente olhar um pouco dos dados, né, grande parte das doenças, não todas, claro, mas grande parte tem origem psicossomática, né, ou seja, da mente para o corpo. Sabe aquela ansiedade ou aquele medo que você sente um desconforto em alguma parte do seu corpo? Sabe aquele momento, talvez, que você deixou de dizer o que você estava sentindo e talvez em algum momento sua garganta fechou, ou você ficou com dor de estômago, ou aquela relação não foi digerida, né? É muito somático, as coisas têm muita relação. E
olhando um pouco na parte biológica, na parte química, o pensamento ele vai gerar algum tipo de sentimento, né? Essa emoção que vem, e as pessoas acham que a inteligência emocional é controlar as emoções. Ninguém consegue controlar a emoção. Emoção é algo instintivo. Né? Eu sinto medo, Andréa sente medo, pessoas de esporte radicais sentem medo. A diferença é qual é a representação do medo para você. Né? Qual que é o Sempre é peso a dele? interpretação. Exato, como eu interpreto aquilo, né? Eu sou pai de gêmeos, eu tenho 2 filhos de 9 anos. O que pode ser triste para um, o outro pode não ser. O que pode ser traumatizante para um, para o outro não pode ser. E o mesmo evento, a mesma situação. E aí tem uma coisa tão interessante, né, nesse trabalho todo, na relação de corpo e mente, que a pista já está aí, né? Nós somos seres emocionais tentando viver uma vida racional. A mente consciente, ela espia o que a mente subconsciente, e aí vamos falar de teoria, né? Mente subconsciente ou inconsciente, de acordo com o tipo de teoria, né? Mas tem uma parte de mim que eu desconheço, que eu não identifico, que eu não controlo, e que reage a grande parte do que eu sou. Olha que interessante isso, né? Por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Porque sempre quando eu vejo, eu furei o regime, eu me explodi de raiva, o chefe teve um comportamento que eu, de forma intolerante, eu já respondi instintivamente. Quer dizer, a todo momento, a nossa mente faz essa relação e os gatilhos que vêm através dos canais, né, visão, audição, paladar, tato e olfato, ele vai fazer a representação e vai jogar para você o quê? O que para ele, o que para sua mente, para ela, faz sentido reagir a determinado estímulo. E também, né, só como um recorte, né, André, para a gente sustentar isso que você acabou de colocar tão brilhantemente essa história, com 22 dias a ciência já nos diz lá na barriga da mamãe que já tem o tubo neural, que depois constrói o encéfalo, que vai constituir o cérebro. A partir daí, visão, audição, paladar, tato e olfato tem o seu desenvolvimento. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acha que quando a mamãe ela sente alegria, quando a mamãe sente tristeza, quando a mamãe por algum momento sente raiva ou rejeição, você acha que isso passa pro feto, Eu pro bebê? quero ouvir de vocês que estão ouvindo a nossa live, qual é a percepção que Responde vocês aí, têm, né? Responde responde pra aí, gente. Vocês responde. acham que tem correlação? O bebê consegue sentir o que a mamãe está sentindo? Vocês acham que tem correlação? Tem condição do bebê sentir as emoções que a mamãe está sentindo? Comenta aqui com a gente. Acho que é uma E aí tem boa pergunta, né? uma reflexão muito legal. E uma outra coisa também que eu gosto sempre de falar, André, é a ciência também nos diz, a mente, né, o cérebro, é importante definir também, né, mente, vamos pegar um computador, né, para quem não tem tanta familiaridade um pouco com esses nomes e conceitos. Mente, software, a parte do órgão, vamos entender que é o hardware. Uma parte eu pego, outra parte são sistemas rodando, né? A todo momento, mente e corpo se comunicam, a todo momento. Né? O inconsciente ou o subconsciente, ele está respondendo a todo momento. Né? Então, assim, esse acesso que é feito através da ferramenta, ele propicia um foco maior naquilo que é importante. Né? Claro, tem muitas linhas, tem muitas técnicas, aqui a gente está falando de uma específica, mas quando a gente fala de buscar uma emoção, buscar um evento, a nossa mente, o evento em si, aquela construção de tempo, pouco importa. Pouco importa. O que é importante é o que está por trás, que é a Sim, a emoção. interpretação, a A emoção, o interpretação, impacto emocional. exato, o que veio ali por trás, né? Por isso que pessoas passam, às vezes, pela mesma questão traumática e têm situações diferentes, né? Não Umas se é que a traumatizam, gente, outras não. não é diante do mesmo estímulo que as pessoas têm as mesmas reações, né? Não, não. Eu tô lendo aqui os comentários, todos responderam que sim, Levi. É mesmo? Eu não Todos, estou conseguindo acompanhar. todos Mas que responderam que legal. sim. Acredito que É bem sim, acho legal. que sim. Uhum.
E a resposta é, realmente o bebê sente as emoções. A grande questão é que será que ele tem maturidade para compreender? Porque, na verdade, a emoção é um conjunto de reações bioquímicas no corpo, né? Uhum. Então, a emoção, quando a gente tem medo, a gente vai adicionar mecanismo de luta-fuga. Então, tem pessoas que têm taquicardia, suor Sim. nas mãos, tem aperto no peito, nó na garganta. São reações bioquímicas no organismo. Como o bebê Uhum. está dentro do corpinho da mamãe, essas reações bioquímicas passam para o bebê. A questão é que o bebê não tem maturidade emocional para interpretar o que é aquilo que a mamãe está sentindo. Sim. Então, às vezes, a mamãe pode ter levado um susto, porque ela está de barrigão, de 7 meses, né, Levi? Sim. Tá andando na rua, tropeçou na calçada com aquele barrigão, ela levou um grande susto, com medo de cair de barriga para baixo e machucar o bebê. Dependendo da reação bioquímica e dependendo de como o bebê interpreta essa reação bioquímica do susto da mamãe, ele pode Uhum. ter uma interpretação que vai levar a uma ferida emocional de, por exemplo, rejeição, né? Nossa, Sim. ou de culpa. Nossa, a mamãe está passando mal e eu sou culpado. Se eu não estivesse aqui dentro da barriga da mamãe, não estaria causando esse mal-estar, que na vida Uhum. adulta pode levar essa pessoa a ter um comportamento de autossabotagem, né? Sim. Ou uma pessoa que interpreta que foi rejeitada, que ela tem o mundo como um hostil. E aí ela Uhum. não consegue confiar nas pessoas, porque ela tem muito Exato. medo da rejeição alheia. Então, Uhum. como é importante esse período intrauterino, né? E o que é mais interessante, né? Quando a gente fala sem essa base de explicação agora, as pessoas podem achar estranho, mas a mente está querendo te defender. A mente Sim, encontrou uma forma ali para lidar com a situação, dentro da maturidade emocional da época, de como lidar com aquilo. Por isso que quando a gente encontra talvez uma memória, vai, de 3 anos, como a Andrea falou, ou da barriga da mamãe, enfim, naquela época tinha uma representação emocional ali, né? Tinha uma estrutura de mente que interpretou o que aconteceu. E quando o adulto, com a consciência de hoje, olha para aquilo, ele começa a entender a falta de recursos que teve naquela época para lidar com aquilo. Tem uma frase do Carl Jung que eu gosto demais, André, que eu acho que cabe muito em alguns trabalhos, eu falo sempre para os meus clientes também. Diz assim: até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. eu É, amo a essa partir do frase. momento, a partir do momento que eu dou clareza, que eu coloco a luz, eu tenho ali um recurso para trabalhar. Claro, com a ajuda de um profissional competente, para trabalhar um manejo terapêutico, né? Não é só acessar, é você saber ali trabalhar o manejo de acordo com cada situação e circunstância. Mas aonde está o problema, há também a resolução. Há também a forma de Essa é lidar a com isso. beleza, né? Essa Né? é a Essa grande que é a beleza, né? beleza. É a Exato. grande boa notícia. A gente sempre tem uma má notícia e uma boa notícia para dar, né, Levi? A gente tem a Sim. má notícia que tem essa questão, mas tem a boa notícia que a nossa mente é a nossa maior aliada, como também pode ser a nossa pior inimiga, né? Depende da forma como a gente lida. Eu estou lendo aqui um comentário da Val, que ela Pois não. pergunta assim, que se, deixa eu só resgatar aqui, se os traumas podem ser gerados desde o útero. Você quer responder? Eu respondo. Os traumas podem já serem gerados no útero? Acho que a nossa resposta é democrática, né, Levi? Pelo menos Uhum. nos meus atendimentos, 80% dos casos, 70, 80% dos casos da causa raiz estão no útero. Você acredita nisso? Eu não sei se o percentual que você atende também é tão alto assim, mas o perfil de pessoas que eu venho atender, normalmente os traumas são gerados no útero. E trauma é a interpretação dessa reação bioquímica da mamãe. Não necessariamente que foi um trauma porque a mãe quis abortar ou porque o pai violentou a mãe para poder tirar o bebê. Não é nada disso. São Uhum. interpretações sutis, mas que É. virou uma ferida emocional no bebê, que ficou ali Olha, registradinho como uma autopreservação
para proteger esse Uhum. bebê de futura dessa mesma ameaça lá na frente, né? Que é a grande beleza do nosso subconsciente, que mesmo eu já ouvi de cliente falando assim, nossa, então quer dizer que o meu subconsciente está me sabotando, visando a minha proteção? Isso não faz sentido. E aí eu sempre explico, mas o subconsciente ele não quer saber de lógica, ele quer saber de preservação. Exato, exato. E é tão interessante pensar nisso e da onde vem isso, né? Como essa mente vem evoluindo há muito tempo, mas ela vem nos passos dela. E se a gente pegar um pouco da comparação com o mundo animal, da reação instintiva, né, do que a Andrea bem disse de luta e de fuga, vamos pensar naquele animal que está sendo caçado, né, lá, lá atrás. Vamos lembrar dos nossos ancestrais, né? Então você vai O homem caçar, das você precisa cavernas, né? os homens das cavernas. Aí você vai atacar, você precisa ter uma energia, né, algo para te impulsionar para o ataque. Você precisa fugir, você tem uma energia também de fuga. Né? Então, essa execução, esse estímulo, ele está dentro de você. Então, o animal instintivo, quando ele tem uma energia, ele precisa ter uma resolução. Né? Ou seja, saiu uma energia, ela tem que atingir o seu estágio. Quando não existe luta e não existe fuga, existe uma não execução. Né? Aquela energia que seria alocada para isso, ela é reprimida. E aí tem um congelamento. Vocês já viram naquele Discovery Channel, aqueles canais que tem um predador correndo atrás da presa, e em algum momento a presa congela e ela cai. Aí o predador vai, odeia, cheira e vai embora. Porque Depois, acha o que que tá seria morto, né? que acha que está Porque acha que morto. morreu, Olha de né? onde que vem. Olha, é tão interessante. E aí, esse animal que caiu, ele vai levantar ali depois de um tempo, e ele vai ficar em torno de alguns minutos se debatendo. Olha como a natureza é sábia. Ele está fazendo com aquela energia que não foi utilizada, que ela teve uma execução, mas não teve uma resolução, ela, né, se dilua. E aí, o que a gente faz? Como que é o animal humano, né, diante das situações traumáticas? Vamos pegar as situações do dia a dia. A gente tem uma frase que eu acho que encaixa bem aí também, André, que é assim: o que não vira palavra vira sintoma. Aquilo que eu não coloco para fora, de alguma forma meu corpo vai reagir àquilo. Sabe aquele momento que você gostaria de dizer algo e que você não disse? Aquele desconforto, aquela imagina que da mesma forma essa mente que aprendeu desse mesmo jeitinho vai entender como uma energia que não houve uma resolução. E ela precisa de uma semelhança emocional de 1%, às vezes até menos, para criar uma relação de algo que ela aprendeu, ó, lá atrás. Lá atrás. Como que eu aprendi lá atrás? Né? Não sai, essa energia não sai, ela não tem uma resolução. E a partir daí, começa, quanto mais roda, mais instala. Se tem padrão, tem emoção. Se tem emoção e eu não consigo lidar, porque eu não estou vendo, né? Está numa camada mais profunda, que é a mente subconsciente. Que, aliás, o termo se difundiu, né, Andréa? Que ele vem lá do Joseph Murphy, né? Que tem um livro, inclusive, né, O Poder da Mente Subconsciente, que até uma Subconsciente. pessoa acho que atrás pediu indicação de livro, é um livro que eu sempre indico também, né? E eu costumo emprestar, eu não sei para quem emprestei o meu, acabei de lembrar disso também. É maravilhoso, né? Joseph Murphy é incrível. E é importante a gente salientar também, né, Levi? As pessoas perguntam assim: nossa, por que será que é tão difícil eu mudar um hábito? Eu sei que a atividade física, por exemplo, é extremamente importante para a qualidade de vida, e aí eu não Uhum. consigo deixar de ser sedentária, ou então eu uso a minha mente lógica para me inscrever num plano anual da academia, e aí depois de 2 meses, 3, eu já desisti da academia, né? Fui embora. Já foi embora. Porque é importante a gente falar para o público que a gente só muda um hábito se a gente muda a emoção que está associada a esse hábito. Porque Uhum. justamente voltando lá no nosso antepassado, no Homem das Cavernas, a gente tinha, o nosso corpo é uma máquina perfeita, a quantidade de energia que entra através das calorias da alimentação, menos a quantidade que sai, né, de energia pelas atividades exercidas, vai dar um saldo.
Se esse saldo é Isso. positivo, o indivíduo sobrevive. Se esse saldo é negativo e persiste negativo muito tempo, ele vai a óbito, né? E o nosso Exato. antepassado não tinha essa funcionalidade do hábito, né? Que faz com que a gente execute as nossas atividades sem gasto de energia, porque a gente faz de forma automática. O exemplo disso é dirigir, né? O exemplo disso é quando a gente toma banho, a gente nem presta atenção, muitas vezes a gente está tomando banho e aí, nossa, será que eu passei shampoo, né? De qualquer forma, deixa eu passar shampoo de novo, porque está tão automático, né? Mas por que a gente faz isso? Porque o nosso organismo, o nosso sistema fez com que a energia que era gasta para aquela atividade que já é um hábito, porque toda atividade que a gente aprende cria-se sinapses neurais. O neurônio se Isso. conecta com o outro, certo? Só que se a gente faz essa atividade uma única vez na nossa vida, a gente nem lembra mais como faz. Uhum. Mas se a gente repete, quantas vezes a gente teve que tomar banho para fazer de forma automática? Quantas vezes a gente teve que dirigir para aprender de forma automática? A neurociência diz que a gente, para conseguir construir um hábito, precisa de 21 dias de sequência, de repetição. E aí o que acontece? Uma vez que a gente faz essa repetição, cria-se uma trilha neural, que por isso que tem aquela frase, uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, por mais que você fique 10 anos sem andar. E Exato. aí o nosso antepassado não tinha essa funcionalidade do hábito, ou seja, toda Uhum. atividade que ele ia fazer, ele requeria a mesma quantidade de energia. Porém, se ele continuasse naquele estágio de gasto de energia que era muito maior do que o consumo de energia, aquela raça seria extinta. E aí a natureza, Deus, o universo, o termo que for mais confortável para cada um, né, na evolução da espécie, entendeu o quê? Ou eu faço algum mecanismo para poder preservar aquela raça, ou aquela raça seria extinta. Foi aí Uma que nós adaptação. ganhamos essa adaptação que faz com que a gente queira fazer as coisas tudo em piloto automático. E por isso que é tão difícil, né? A gente falar assim, olha, eu quero mudar um hábito de sedentarismo, eu quero ser uma pessoa fitness. Mas se eu não tenho uma emoção que seja mais forte do que a minha vontade racional, eu não vou mudar. Um exemplo disso é essa mesma pessoa que fez a inscrição anual da academia no segundo, terceiro mês desistiu. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O estímulo dela foi o diagnóstico de um cardiologista que disse para ela: olha, ou você faz atividade aeróbica 5 vezes por semana, ou daqui a um ano você vai ter que entrar numa fila de transplante de coração. Uhum. Já era. Se a emoção que ela sentir com esse diagnóstico for o medo de morrer, e essa emoção é mais forte do que a emoção que está associada ao sedentarismo. Se tiver academia que abre 7 vezes por semana, ela vai frequentar 7 vezes por semana. Porque a nossa mente sempre vai trabalhar com o melhor custo, o melhor ganho, Perfeito. custo-benefício, E né? olha outro Agora, exemplo. Desculpa, só para André, cortar. concluir, Lembrei? Isso. mas se por outro lado, essa emoção que está associada ao sedentarismo for, por exemplo, uma tristeza, e essa Uhum. tristeza é mais forte do que o medo de morrer, só que essa tristeza faz com que a pessoa não tenha coragem de, por exemplo, cometer o suicídio, ela não vai se mexer, porque ela ganhou um álibi, na verdade. Então, ela vai Isso. deixar com que essa doença se manifeste para que ela não se sinta culpada de morrer, já que a tristeza, que é a emoção ligada ao sedentarismo, é mais forte que o medo de morrer. Faz Não é sentido? perfeito? Total. Olha que interessante. Sabe aquela pessoa que teve ali a confirmação da gravidez e é fumante? E É, naquele momento da confirmação de gravidez, ela não coloca mais o cigarro na boca. E tem pessoas, ó, pode, né? tentando por anos parar e não consegue. É exatamente o que a Andréa diz. Exatamente. Aliás, eu lembrei de um livro agora, Andréa. Se a gente pegar o hábito e abrir ele assim, fazer o abrir ele é composto por 3 partes: gatilho, rotina e recompensa. Tem um livro amarelinho que chama O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, se eu não me engano, que é muito legal, que ele vai falar exatamente isso, né? Tem, Harvard também pesquisou isso, enfim. Aquele momento que tem um gatilho, e os gatilhos são inconscientes, eles vêm pelos sentidos, né? Já tem uma rotina, ou seja, tem uma programação e tem uma recompensa.
todo o comportamento para sua mente ter uma intenção positiva. Todo, todo. Sim. Por mais E estranho que sempre a seja, gente né, André? ganha. E a gente sempre tem Sempre tem ganho, ganho. né? Tem um ganho É. direto. Por mais que a gente não tenha consciência disso, a gente está tendo ganho, né? A gente só Uhum. age porque age porque a gente tem um ganho. A gente tem essa Exato, tal recompensa, né, Levi? exato. E E aí não até. se trata de uma doença física, mas é um exemplo bem rapidinho. Um rapaz de 27 anos, ele tentou o suicídio porque ele sentia que os pais dele não o amavam. E ele Uhum. não queria se suicidar. Por quê? Ele estava fazendo intercâmbio na Holanda, tudo pago pelos pais, mas ele deixou a porta do apartamento que ele morava totalmente aberta, ligou para o tipo de SAMU de lá, e aí ele pegou a faca e cortou a garganta, mas não cortou uma veia principal. Teve tempo hábil de ser socorrido. Os pais dele trouxeram para o Brasil, passou por psiquiatra, com psicólogo, e a depressão dele ainda continuava muito severa. Quando ele fez a hipnoterapia, pasme, acho que você já deve ter pego casos assim também. Mas a cena da causa raiz foi: ele tinha 1 ano e meio de idade, se viu acordando sozinho no escuro no berço, chorou e os pais não vieram imediatamente socorrê-lo. Então, uma Muito. percepção de abandono para uma criança de 1 ano e meio, então vamos voltar para aquela questão de preservação da mente Isso. emocional, do subconsciente. Vamos pensar que uma criança de 1 ano e meio, se ela realmente for abandonada, quais as chances de sobrevivência dela? Nulas. Se ela realmente for largada ali, ela vai ser Uhum. abandonada e não vai ter como sobreviver. E essa ameaça ficou registradinha na mente dessa criança, por mais que depois os pais vieram socorrê-lo, mas esse impacto emocional é o que ficou ali como uma sementinha que derivou Exato. lá anos mais para frente na depressão que levou à tentativa de suicídio. Né? E Ai, olha como é um como assunto. não é linear, né? Assim, a mente subconsciente ela não é linear, não é quer dizer que isso aconteceu. E muitos casos pegam no berço, viu? Muitos casos, muitos, muitos, muitos. De Não acordar à é? noite, se ver no escuro, é impressionante. É Mas olha que impressionante. interessante. Às vezes essa questão pode ter um gatilho de estou esperando meu namorado, minha esposa, e não aparece. Não é qualquer relação com a mente. Funciona. Né? Representaçãozinha ali perfeito para você. Tem aqui algo a utilizar. Eu quero usar um exemplo que você colocou, Andréia, da academia. É uma das coisas mais interessantes, que a força de vontade. Né? Se a gente pegar lá dentro de uma teoria, né, a força de vontade estaria dentro ali da nossa mente consciente, que é uma espécie de uma pilha que a gente acorda pela manhã e tem ela para usar ao longo do dia. Né? Então, vamos supor que a minha pilha é assim: vou mudar meus hábitos alimentares. Só que de mudar os hábitos alimentares não está dando certo, tem que ser uma coisa mais radical. Né? Mais radical, força de vontade, mente consciente, vocês entenderam a proporção ali de 5 a 95, né? É até injusto, mas tudo bem. Aí ela olha a programação e fala assim: não vou dar conta, não vou dar conta. Aí Isso não é conscientemente, bacana. conscientemente ela fala assim: então eu preciso fazer algo radical. Aí ela vai bater numa coisa chamada reação instintiva. Olha, interessante. Quando a mente entende que é algo muito radical, ela vai ter um sistema de ativação de autoproteção. Bons profissionais sabem disso. Pessoas que entram em dietas muito restritivas, a mente entende, o corpo entende que está entrando em colapso, e ao invés de ele gastar energia, o que ele faz? Guarda. Guarda. Tem um efeito contrário. Tem um efeito contrário. Então aí, Porque bons quer se profissionais sabem proteger. que quer se proteger. Precisa ter estratégias para lidar com a mente. Olha que interessante isso. Olha que bacana, né? A gente não ter só uma linha de percepção e entender que a mente é um conjunto, né? Quantos Corpo, exemplos, né, mente, André? alma, tudo, né? Nós somos um sistema integrado, né? Perfeito. E eu quero E quando dizer a para gente você também, entende André, isso, que tem maravilhoso, mais né? 5 minutos só para a live. Olha quanto tempo já Uau, passou. passou rápido, né? Vocês estão gostando, pessoal? Mandem coraçõezinhos aí se estiverem gostando. Tá Que agregando de bacana. alguma forma? A gente está falando Como que passa muito rápido, né? tecla SAP, a gente precisa apertar a tecla SAP, talvez? Não entendeu alguma coisa aí, pergunta, porque às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro, né? Aliás, tem um Exatamente. pressuposto da PNL, que também eu sei que a Andrea gosta bastante da PNL, que é mapa não é território, né? O que é claro Mapa para não é mim não é verdade. claro para o outro, né?
É a mesma coisa pedir para você, a sua esposa e os seus filhos descreverem a rua onde vocês moram. Cada um vai Uhum, descrever de uma forma diferente. Embora a rua seja o território, o mapa é a interpretação de como vocês veem aquela rua. É igual à exato. interpretação do GPS, né? A Perfeito, representação perfeito. gráfica do GPS não representa o território, né? Então, quando a Olha, gente olha. entende que cada um vê o ponto de vista, a gente não Uhum, teria tantas discussões. Se a gente percebesse que o mapa do outro é a percepção que ele tem da vida e do mundo, a gente não teria provavelmente discussões, guerras, discordâncias, porque ponto de vista cada um tem o seu. A grande é, questão é quando a gente quer sobrepor o nosso ponto de vista, e aí tem aquela famosa frase: você quer ter razão ou quer ser feliz, né, Levi? é. Não, a gente pode conviver com pontos de vista diferentes e observar o que faz bem e o que não faz bem. Ai, que Uhum. lindinhos, olha, esse público é muito fofo. Fala, não acaba não, fiquem, tá uma delícia. Ai, que gostoso, ó, corações para vocês, ó. Já que a gente não pode se abraçar por conta do isolamento, mas sintam-se muito abraçados. E eu acho, Levi, Andréia, que assim, fica um convite, né, para a gente fazer mais encontros. eu E aqui a amei. gente passou muito sutil por algumas questões, assim, bem superficial mesmo, dá para entrar com muito mais exemplos, com muito mais questões. Eu acho que isso conecta, né? Mas eu acho que aproveitar um pouquinho desse tempo que a gente ainda tem, aqui a gente está indo para 3 minutos, eu acabei entrando um pouquinho 9 e alguma coisa, Tá. para falar para as pessoas que talvez esse momento que todos nós estamos passando é realmente um convite a se olhar, a se perceber, a entender que talvez dentro de nós, e aí cada um no seu tempo, cada um no seu momento de evolução, tem um ritmo, tem uma velocidade, mas quando a gente para perceber, grande parte daquilo que a gente procurava lá fora está dentro da gente. Né? E talvez aquele tempo que a gente precisava, a gente está diante dele. Talvez a qualidade do tempo agora que esteja aplicando, porque talvez eu esteja com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, e eu não estou conseguindo lidar com aquilo que eu não era acostumado. Que em algum momento eu deixei de distanciar. E aí tem um convite para reinventar. Né? Esse automático da vida, esse automático das relações, acabaram distanciando a gente de coisas importantes e principalmente de nós. Né? Lembrei, o último livro que eu vou passar, o último livro que eu lembrei aqui, é Rápido e Devagar. Já leu esse livro, André? Não tive oportunidade. Você gostou? Rápido e É, devagar, hein? do Daniel Kahneman. Ele fala justamente da mente rápida, instintiva, daquela automática, e do devagar, que é o nosso processo cognitivo, né, interpretando tudo isso. Para entender um pouquinho mais da mente também faz todo sentido. Com Então, quero certeza. aproveitar, André, passar para você aí, para você fazer as honras da finalização do seu contexto, já combinando com o pessoal aí também que nós voltamos para falar mais, né? E a live Ah, vai estão ficar perguntando gravada assim, também, acabaram de vai ficar perguntar, gravada. vocês vão salvar a live? Por favor, Vamos sim, salvem. A Dani vamos sim. Rabeki. Vamos sim, o Levi André, já prometeu que vai gravar. isso, se não der nenhum problema aqui, que não vai dar, vai Não, ser não vai gravado. dar, lembra? Mente poderosa, né? Nada de E outra, sugestão. nada de sugestão, só sugestões positivas, Boas. né? É, É esse convite mesmo, reiterando o que você já falou, é uma grande oportunidade da gente poder olhar para dentro de nós. O autoconhecimento é a grande chave para qualquer tipo de transformação. Eu sempre costumo dizer que as pessoas buscam do lado de fora algo que é só dentro delas que está, né? A uhum, gente busca o amor dos outros, mas na verdade a única pessoa que pode contemplar de uma forma plena esse amor é o amor próprio. E a gente uhum. confunde muito amor próprio com arrogância, com ser metido, e não tem nada disso, né? Não, não. É igual aquela analogia da máscara de oxigênio quando você vai receber as instruções no avião. Você tem que ter oxigênio para você, porque se Para você poder não cuidar tiver do outro. oxigênio para você, você não cuida de ninguém. Então, se Perfeito. dê a si mesmo aquilo que você deseja receber, e é quando você estiver transbordando isso, você vai conseguir compartilhar com as pessoas.
E Andréia, nesse momento, vai tá? cair, mas caindo, tudo bem a gente voltar? Só para finalizar? Grati- Então, ó, Gratidão. vai cair agora e a gente volta só 5 minutinhos para fazer um fechamento para não deixar o pessoal sem esse encerramento. Tá bom.